Meus lindos, e aí, como é que vocês estão? Até que enfim voltamos às nossas atividades normais, né? Hoje, mais um podcast interessantíssimo com um convidado que eu já não considero que é convidado mais não, porque já é de casa já. Já é de casa já. Antes de apresentar o convidado, eu quero fazer uma consideração aqui que é dos nossos patrocinadores, um dos nossos patrocinadores, né? Que é a Casa do Cupim. Você que é de Coronel Fabriciano e região, você tem que experimentar esse cupim, essa jantinha com cupim da Casa do Cupim. Gente, é um trem sensacional. Vocês nunca comeram um negócio igual esse aí, não. Você é de Fabriciano e região, chama aí no delivery. Eu acho que tá no iFood também, tá no iFood. Chama aí. E se você chamar no Instagram, você vai falar com o Pedrão e com a Patrícia lá. Casa do Cupim, gente, pode pedir que é um troço sensacional. Você pedir uma vez, você vai pedir sempre, tá? Um abraço aí pro pessoal da Casa do Cupim. Pedrão e Patrícia, tamo junto, tá? Então é o seguinte, convidado que eu falei que não é convidado, doutor Leonardo. Prazer em revê-lo. Rever, né? Porque, tipo assim, você sumiu, você não pode fazer isso não, você não pode me abandonar desse jeito. Vale Não. demais, é muitos afazeres, né? Léo que não é convidado, tá, Léo? É igual, tipo assim, eu sempre gosto de ressaltar aqui, foi um dos primeiros convidados do meu podcast. Eu fico muito feliz, porque quando a gente tá começando, eu tô começando ainda, né? Mas já tem quase 2 anos já, né? Então, assim, eu considero que eu ainda tô começando. E o Léo fez um podcast que, quando era mato ainda, eles falam assim, né? Quando ainda era mato, né? Eu nem tinha o meu estúdio aqui ainda e tudo. Ô, Léo, eu sou muito grato, sabe, ao tempo que você me deu aquela vez, né? Você ter participado do podcast, pra mim foi muito massa, foi muito importante, né? A gente falar do assunto de psiquiatria, né? Saúde mental de modo geral. Né? Aquele primeiro podcast. Então, assim, hoje que a gente vai falar especificamente sobre ansiedade. Sim. Ansiedade, eles falam que é o mal do século, né? É o mal do século e principalmente para o Brasil, né? Que é primeiro lugar mundial. É mesmo, cara. O Brasil é primeiro lugar mundial em ansiedade. Na prevalência dos transtornos ansiosos. Que isso, bicho? Primeiro lugar. Disparado. Você acha por que depois a gente vai entrar, né, na pauta certinho, mas o porquê, assim, o que você vê no Brasil em si que você acha qual fator que coloca o Brasil nesse lugar? É até difícil, né, responder assim de forma exata. Aham. Mas uma das coisas que a gente pode pensar, disciplina. O brasileiro não é um povo tão disciplinado. Perfeito. Não é um povo que segue regras, que se organiza muito bem. O brasileiro funciona muito. A cultura brasileira pressão. Eles até falam assim, né? Jeitinho brasileiro, porque resolve as coisas. Só na manobra. Tudo de última hora. Então, não se planeja, não organiza. Então, um povo que não se planeja, não se organiza, provavelmente isso interfere no estresse, na ansiedade, né? Claro que pode ter N coisas, mas pelo perfil cultural do brasileiro, cara, que atrapalha, sim. Você acha que é claro que o cenário político, de um modo geral, ele gera vários fatores para a sociedade, de um modo geral, né? Se a pessoa não tem uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, um transporte de qualidade, saneamento básico, se a pessoa não tem isso, ela começa a ter ansiedades por causa desses gatilhos. Multifatores, então, isso, né? Acaba que o cenário político também, social, cultural, ele influencia para dar esses gatilhos de ansiedade, né? E isso sempre ocorreu em outras épocas também, no cenário tanto político, né, de saúde, isso sempre ocorreu. Porém, a modernização, nós achávamos que antigamente, com a tecnologia avançada, né, o notebook, o celular, o WhatsApp, antigamente a gente pensava assim, vai facilitar a nossa vida. Sim. Né? Eu vou conseguir fazer as coisas mais rápido, eu não vou precisar, às vezes, andar muitas distâncias. Só que nós observamos que isso foi ao contrário. Porque a facilidade de fazer as coisas... A mobilidade e a comunicação melhorou, mas gerou outros problemas, porque você acumula muito mais funções, você começa a fazer coisas e às vezes não termina,
Então você acumula muitas funções. Eu estava até conversando essa semana com um amigo, e eu lembro quando no WhatsApp eles lançaram aquele áudio de 1.5, 2. Sim, para acelerar, para você poder. Quando lançaram aquilo, eu lembro, falei assim... Aí você pensou, pô, aí, agora lascou. Agora acabou. Porque vai interferir, por exemplo, na paciência das pessoas. Você vai escutar um áudio ali, hoje você não tem paciência de escutar. Cara, eu não escuto nenhum X. Eu não escuto mais. Aí você vai passar para 1,5, 2. Só que a vida real a é pessoa no 1x. Fala no 1. E aí você não vai ter paciência de esperar o outro falar. Caramba, você não vai ter paciência de escutar. Vai responder a pessoa antes, vai ter uma decisão antes de ouvir tudo. Então, eu acho que isso aí, cara, é terrível. As pessoas estão mais... Eu, como trato de temas aqui no meu canal, temas delicados, né, sobre cultura, sobre comportamento, sobre religião. Cara, as pessoas, elas não esperam acabar o vídeo todo, não, cara. Eu começo a conversar, até na vida real, no dia a dia, eu começo a conversar com pessoas e explicar... Quando a pessoa percebe que o que eu tô falando vai contra o que ele acredita, ele não espera eu acabar de falar. Exato. Ele nem espera eu concluir. Às vezes, ele vai brigar comigo por uma coisa que mas eu ia falar isso aí. Você ia chegar nessa conclusão. Eu ia chegar nisso aí, só que você não deixou. São pequenos reflexos, que eu dei exemplo aqui, da evolução da tecnologia, que não é tanta evolução porque a gente não acompanha. Por exemplo, o sono. Os nossos pais, nossos avós... Eles tinham um ciclo circadiano, dormiam muito de vigília-sono, perfeito. Porque dava 6, 7, 8, não tinha tanta claridade, não tinha tanto estímulo, então tudo funcionava perfeitamente. Só que hoje, você chega em casa, né, televisão, tela, muita luz, etc. O ciclo não funciona do jeito certo. As substâncias não são produzidas no horário certo, por exemplo, a melatonina. Sono, aí depois eu vou até te perguntar um negócio sobre mim mesmo. Vai. E aí as pessoas não conseguem ter o mesmo descanso que as pessoas, né, meus avós, meus pais tinham, porque tinham pouco excesso. Então a tecnologia é uma parte assim importantíssima de o cérebro, não deu tempo para o cérebro acompanhar a velocidade da tecnologia. Nossa, cara, isso aí é um negócio fantástico, porque a gente só percebe, a gente tá tão imerso na tecnologia, a gente tá tão imerso nessas coisas, que a gente não percebe, cara. Quando você para pra pensar, e eu acho, ô Léo, que eu sou um pouco mais velho que você, a minha geração, ela passou por muita coisa, cara. Eu usei telefone orelhão com ficha, cara. Sim, eu também usei. Você tá entendendo? Então você imagina hoje, eu lembro, cara, que quando eu abri um notebook pro meu menino, criança, pô. Ele foi com o dedo na tela, pô. O meu menino tem 12 anos. O primeiro contato que ele teve com o mouse, ele não conseguia mexer, cara, no mouse. Porque tava tão acostumado a touchscreen, cara. Sim. Foi um custo pra ele poder pegar aquela... E assim, você pensa bem, velho. É um troço assim... a gente viu uma evolução tecnológica muito grande, cara. Muito grande. Eu enviei carta no correio. Eu vi a internet chegar. Sim. Eu vi o computador chegar. Eu vi o celular chegar. Sim. Eu vi o smartphone chegar. Eu vi o celular com câmera chegar. Eu vi a chamada de vídeo que a gente via nos desenhos do Jetsons. Sim. Você pensava assim, no futuro, lá em 3.000 e tanta pessoa fazendo a chamada de vídeo. Cara, hoje tá tudo aí, bicho. Então, assim, eu até comentei sobre isso com um outro cara que teve aqui no podcast, com o Flávio. A gente falou sobre inteligência artificial. Sim. Vou até deixar na descrição aqui esse vídeo aqui, que é interessante pra caramba. E assim, a gente tá passando pelo próximo marco da humanidade. Eu vou até fazer um vídeo específico sobre isso, porque é uma questão sociológica e antropológica. Então eu quero fazer um vídeo sobre isso. Primeiro foi o fogo. Sim. O segundo foi a Revolução Industrial. Terceiro, a internet. E o quarto, a inteligência artificial. Esses quatro marcos da evolução, eles mudaram, assim, completamente a forma de viver do ser humano.
É igual você falou, velho. Imagina na década de 50 para você mandar um documento para alguém lá em São Paulo assinar. Nossa. Imagina na década de 50 para você receber um dinheiro de alguém que está fora do país. Irreal. Entendeu? Ninguém... Era um negócio assim, o pessoal isso não dá para fazer. Era tipo assim, isso aqui não dá para fazer não. De tão difícil que era tão uma coisa tão restrita a poucas pessoas que tinham recurso e acesso a esses recursos que tinha para fazer, que a maioria falava assim, não tem jeito de fazer isso. E agora assim, você faz o quê? Dezenas e centenas dessas coisas no mesmo dia. No mesmo dia, cara. Às vezes num período da manhã. Então isso impacta diretamente na saúde mental. Ansiedade, na saúde mental, no estresse, nos transtornos da psiquiatria. Por isso que aumentou tanto e vai, pelo jeito, pelo menos igual ou piorar, porque as pessoas não estão conseguindo gerir mais. O pessoal não está conseguindo lidar com isso. Não está conseguindo lidar com. Cara, é um negócio, e é igual você tá falando, é preocupante, né, Léo? É preocupante porque nós vamos falar exatamente aí, a ansiedade, ela atinge as diversas camadas da sociedade, não tem uma classe social, né? Não tem não tem isso, porque todo mundo é uma coisa humana, não é social, né? Vamos dizer assim, é humano. Essa é a grande dificuldade hoje que eu vejo no consultório, que eu tento explicar muito bem o que é a ansiedade normal e o que é a ansiedade patológica, que por muitas vezes se transforma no transtorno de ansiedade generalizada. Então, assim, muitas situações vêm até a mim e eu tento explicar que isso é uma ansiedade, é uma reação ao estresse, mas que não configura um transtorno ansioso. Até assim, o que está dentro da normalidade, e aí você começa... Vamos começar do começo, então. O que é ansiedade? Sim. Ansiedade, então, como nós começamos a falar aqui, é uma emoção natural. Nós temos um circuito no nosso cérebro, né, a amígdala, que é o circuito onde está reservado ali para ansiedade, é o circuito do medo, o circuito ali do estresse. Quando nós estamos diante de um perigo, né, real, o que o nosso corpo ele vai ativar esse sistema da amígdala. Como se fosse uma defesa. Como se fosse uma defesa, né, um sensor ali de um alarme. Alerta. É um sensor de alerta que nós temos. Então, nós estamos diante de um perigo real. O nosso corpo vai se preparar, vai gerar uma reação adrenérgica para lutar ou fugir. Então, por exemplo, minha pupila, se eu estiver diante de um perigo real, ela vai dilatar, justamente para quê? Eu enxergar melhor. Meu coração, através da adrenalina que vai ser disparada, ele vai ter uma taquicardia, então ele vai bombear mais rápido, justamente para o sangue oxigenar melhor o corpo. Aí vem a respiração. Por que a respiração fica mais também? É uma cadeia de coisas, né? Liberação para quê? Para a pessoa ter mais oxigenação. Então o corpo vai se preparar para uma luta ou fuga. E isso, assim, diante de você estar num trabalho, você vai apresentar um TCC na faculdade, você vai conhecer uma pessoa, tudo o nosso corpo ali, ele vai se preparar para aquela reação. Só que é uma reação que gera um pico, te prepara, mas depois volta ao normal. Então, a ansiedade, em bons níveis, ela nos ajuda. Então, por exemplo, hoje estamos aqui, né, fazendo esse podcast. Sim. Nós conversamos antes. Sim. Então, tentamos fazer um mini roteiro, Sim. Perguntamos como que ia ser. Então, a ansiedade, ela ajudou a gente a se preparar. Sim, nos ajudou a preparar para estar aqui hoje. Mas se a pessoa tem essas reações de forma constante, na maior parte do dia, na maior parte dos seus dias, muito intensa e impacta na vida da pessoa por pelo menos 6 meses, já pode se configurar o quê? Um transtorno de ansiedade generalizado.
já começa a ficar preocupante. Sim. Então a pessoa vai passar por alguma coisa daqui 30 dias. Ela está ansiosa com aquele compromisso que ela vai ter. Isso aí não é um transtorno de ansiedade generalizado. Ah, ok. Porque é uma coisa que durou 30 dias e que logo após passar por aquilo, a ansiedade vai diminuir e não vai precisar de medicação, não vai precisar de tratamento. É só a pessoa se ajustar àquela situação dela. Mas se isso for muito frequente... Tipo, qualquer coisa, qualquer desvio de rotina gera esse pico de ansiedade na pessoa. Exatamente. E aí o ansioso, ele, né, o paciente com transtorno de ansiedade generalizado, ele vai ter um pensamento mais catastrófico. Então, por ele desejar que nada dê errado, ele quer controlar tudo para que nada dê errado. Então ele vai deixar de viver muitas vezes o presente e ficar só criando as conjecturas. Não, e se isso der errado? Cara, e se acontecer isso? E se minha mãe passar mal? E se meu carro filho, estragar, quando ele viajar? E se... Com coisas que não são reais. E isso, a longo prazo, pode gerar o quê? Um transtorno de ansiedade generalizado. E esse alarme, agora, que era usado só diante dos perigos reais, ele pode diminuir o quê? O limiar dele. E aí, com pouco estímulo real ou ele já é ativado. Mental, ele é ativado. Coisas era para ser ativado, né? Só com um gatilho real. Só que esse circuito ele pode ficar tão hiperativo, tão sensível, amígdala, né, ali do cérebro, que é essa região do medo, da ansiedade, ela vai ficar tão hiperativa que qualquer estímulo real ou mental já pode ativar. Tá tipo hipotético, né? A pessoa já fica... Isso traz muitos transtornos. Dá essa caneta azul aí. Isso traz muitos transtornos. Imagina que você tem uma empresa e você tem um sensor de incêndio. Sim. Se tiver fumaça, o sensor vai ativar. E o que vai acontecer? Todo mundo vai sair, vai se preparar. Isso. E aí esse sensor, valeu. Filé. Agora você imagina esse sensor desregulado. Qualquer poeira, qualquer vapor, ele tá apitando. Né? Todo mundo vai sair toda hora. Na hora que viu, cadê o fogo? Não tem fogo. Mas foi pequenos estímulos que fez com aquele alarme. Olha o transtorno que causou. A ansiedade generalizada vai ser assim. Que isso, cara, que massa. Vai ocorrer pequenos estressores na vida da pessoa ou não. Pequenos estressores, às vezes, mentais. É isso que eu ia falar. Às vezes, hipoteticamente. Sim. E aí, no final, você vai falar assim, olha, cara, olha o transtorno que você gerou por causa de uma coisa que não ia acontecer, mas você imaginou que ia acontecer. Tem uma teoria, eu esqueci agora, é um diagrama, eu esqueci agora como é que é o nome. Que é assim, 80% das coisas que a gente se preocupa, que a gente acha, que a gente fica tentando se precaver, achando que vai dar errado. 90, tá? É 90? 90%. Eu esqueci o nome desse negócio. 90% das coisas que a gente se preocupa não vão acontecer. Não. Cara, é muito bom quando você... Não, mas se for isso aí, tá? Porque eu preocupo com tanta coisa. Se só 10% das coisas que eu preocupo vão acontecer, tá bom demais, velho. Sim, e é isso mesmo. Então, o ansioso, ele vai criar conjecturas, né, o tempo todo, e o nosso cérebro, ele tem esse detalhe. Da mesma forma que ele é muito potente, muito inteligente, o nosso cérebro é muito primitivo também. Então, a gente não perde essa herança, né? É muito primitivo. Então, quanto mais eu treinar o meu cérebro para ter atitudes ansiosas e pensamentos ansiosos, ele vai ficar bom nisso. Ele vai ficar melhor nisso, né? A resposta dele vai ser muito rápida. Então, a pessoa que já está acostumada a ser ansiosa, tudo que você fala, que você... né, veio um telefonema, e aí o pai ligou para a filha e conversou normal, ela desliga o telefone, só que ela é muito ansiosa, ela começa... Será que eles me ligaram? Será que estão querendo falar alguma coisa? Já começa a criar. Será que tá acontecendo na minha família? Cara, e tem gente que é assim ela liga e a pessoa não atende porque a outra tá trabalhando e ela fala, tá vendo? Não me atendeu. Nossa, alguém está com câncer. Cara, e já joga o negócio lá no... Sim. Como é que pode, né? E outra coisa, é igual um exemplo disso. E esse esquema, Léo, isso destrói relacionamento. A pessoa fala assim, meu marido, meu namorado me mandou mensagem até agora. Já são
1 hora da tarde, e ele costuma me mandar até 10 horas, não me mandou. Tá acontecendo alguma coisa, tá me traindo. Ah, ele deve ter sofrido um acidente. Que isso, cara? Não tem lógica, não. E às vezes o cara só esqueceu de carregar o celular descarregou. Tipo assim, isso. Aí é a parte do racional. Por isso que a terapia, né, com um bom psicólogo, ela ajuda muito. Porque a ansiedade, ela é disparada lá para aquele sistema da amígdala no cérebro. A ansiedade dispara, o córtex frontal é a área o quê? Da racionalização. Então, veio esse pensamento. Nó, ela não me ligou até agora. Será que tá me traindo? Será que tá fazendo alguma coisa? Será que teve um acidente? O córtex... O córtex assim, calma. Calma. É a primeira vez que ela não te liga nesse Tem horário. gente que não usa córtex, não, tá? Conheço a galera aí que não usa, não. Vai só na loucura e não tem racionalidade. Acho que nem tem esse negócio de córtex. E aí ele racionaliza. Então a terapia com um bom psicólogo, o psicólogo vai treinar esse córtex ali, né? Para você racionalizar os seus problemas, que por muitas vezes fica vindo pensamentos negativos, ansiosos, estressores, e a pessoa em momento algum ela para, pensa, em momento algum ela escreve, né, que é uma das estratégias também. Muitas pessoas que têm muitos compromissos na hora que vai dormir, não consegue desligar. Nossa, cara, eu já passei por isso demais. Essa tarefa, a pessoa pegar uma agenda, pegar um caderno e tudo que ela estiver pensando ali, não, tenho que resolver isso, amanhã eu tenho que resolver isso, dia 2 tem que resolver isso, você transfere esse pensamento. É como se tirasse, né? E coloca ali. Isso te dá um quê? Um alívio, uma segurança. Porque que doideira, eu não vou perder né? o controle porque tá ali. E aí você diminui um pouquinho da sua ansiedade. Tem várias estratégias que não é tanto a minha parte, né? Dentro da minha parte é mais medicamentosa mesmo. Equilibrar esse sistema neuroquímico. Mas um bom psicólogo é muito parceiro. Eu ouvi uma pessoa me contou essa semana, não vou citar o nome aqui até para não expor, que uma colega de trabalho teve uma crise de ansiedade e a pessoa, ela começa a chorar, ela começa a tremer, ela tem vômito, ela tem desmaio, ela tem tudo isso por causa da pressão no serviço, no trabalho ali, uma alta demanda num período, um negócio todo. Ela tem essa potência de te desequilibrar, de te desestruturar em outras áreas fisiológicas do seu corpo. Por causa esse gatilho ativou essa crise de ansiedade, a pessoa tem ânsia de vômito, a pessoa tem desmaio, a pessoa tem fica tremendo. É muito estranho isso, cara. Né, ultimamente, nós temos falado muito mais de ansiedade. Até as pessoas falam, a ansiedade hoje é modinha. Não é que é modinha. Hoje é muito mais comum as pessoas falarem sobre ansiedade. Sim. Isso é bom. Claro. Né? Porque o conhecimento, ele liberta. Exatamente. Então, quanto mais conhecimento você tem, melhor. Hoje temos acesso muito mais às informações. Isso que você falou aí é uma dúvida muito frequente no consultório. Doutor, qual que é a diferença de uma crise de ansiedade com uma crise de pânico? Ah, ok. Né? Por exemplo, uma crise de ansiedade, ela geralmente tem um gatilho real. Então, por exemplo, tá ali num relacionamento, você teve uma briga, uma discussão muito grave, né? Um estressor muito agudo ali, um gatilho identificável. Sim. Após aquela situação ali, você teve uma crise, é uma crise de ansiedade. Porque existe o quê? Um gatilho identificável. A crise de pânico e o transtorno de pânico, a diferença é o seguinte. Geralmente, a crise de pânico, ela vem de forma abrupta, de forma muito intensa, e o paciente, ele tem a sensação real que ele vai morrer e que ele vai enlouquecer. Sem nada, sem motivo nenhum. Sem gatilhos identificáveis naquele momento. Sim. Mas se você buscar a vida para trás, você vai ver. Às vezes é uma pessoa que foi submetida a uma sobrecarga de trabalho muito grande durante 2, 3, 4 anos, ou um relacionamento aí vários anos, ou uma pessoa, por exemplo, que cuidava do pai
acamado, com demência, há 3, 4 anos, numa sobrecarga. E aí, de uma hora para outra, esse sistema do nosso cérebro, que é o sistema da ansiedade, do medo, né, do luta e fuga, ele entra em pane. É como se acionasse o alarme do fogo sem o fogo naquela hora. Sem nada. Sem nada. E é uma situação abrupta. Então, por exemplo, imagina que... Ela vem intensamente. Intensamente, através de sintomas o quê? Adrenérgicos, físicos. Então, eu vou sentir, de uma forma abrupta, taquicardia, sensação de asfixia, que isso? Náusea, tremores, sensação que eu vou enlouquecer, sensação que eu vou morrer. Então, aciona isso de uma forma tão intensa que não dá tempo para o meu córtex raciocinar o que está acontecendo. Calma. Porque dá nem tempo dele atuar, né? Se tivesse, por exemplo, eu tive uma briga aqui, eu fui demitido agora, eu passei um estressor e deu a crise, tá na minha frente o motivo. Só que a crise de pânico, ela vem em um momento, por exemplo, que eu tô no supermercado. Veio essa crise. Caramba. O que eu vou fazer? Lutar ou fugir. Como eu não sei o que acontece, eu vou fugir. Você não tem pelo que lutar? Não tem pelo quê. E muitas vezes, por esses sintomas, eu vou achar que eu estou infartando. Então, muitos pacientes vão para o hospital, chegam lá, têm a certeza que estão infartando, fazem o eletrocardiograma, fazem as enzimas cardíacas, está tudo ok. Só que, aí que entra a crise de pânico. A sensação foi tão terrível, de iminência de morte, que o paciente fica com medo de ter novas crises. Porque aquela crise não deu sinal. E como que eu vou saber quando vai ter de novo? Se eu vou ter outra? Nossa, cara. E aí o cérebro começa a ter o quê? Atitudes de esquiva. Então eu dei uma crise, por exemplo, no supermercado. Meu cérebro, ele gravou pistas daquele local onde eu estava. Ele já cria bloqueios com aquele local. Fechado, muitas pessoas, talvez um pouco mais de barulho. Então, uma outra vez que eu entrar, por exemplo, num shopping, que não é um supermercado, mas que tem aquelas características. O meu cérebro pode entender aquilo ali como um perigo. E o que meu cérebro ele quer fazer? Ele quer me tirar do perigo. O cérebro, a parte primitiva dele é que é sempre me proteger. Ele não quer dor, ele não quer passar aperto. Então, assim, ele identificou ali uma crise muito maior do que a primeira. Que isso, e as crises, elas vão... A intensidade Se você não trata, ansiedade normal, eu tenho uma ansiedade normal, eu não tratei, eu resolvi o problema, ela passa. Ok. O transtorno, não. Se você não trata, ele vai o quê? Sendo mais frequente e piorando. E mais intenso. A outra pergunta é exatamente essa, né? A diferença entre a ansiedade normal e a ansiedade patológica. Sim, a patológica, como nós falamos, é quando ela é recorrente, intensa e causa impacto na vida em várias áreas, né? Rotina. Nos relacionamentos interpessoais, no trabalho, em várias áreas. Aí a ansiedade deixa de ser normal, passa a ser patológica. Passou ali 6 meses vivendo isso, pode chegar a um esgotamento desse filtro, desse cérebro nessa região, e aí entram as crises de pânico, que é o ápice dos transtornos de ansiedade. Entendi. Então, a crise de ansiedade patológica, ela pode evoluir para uma crise de pânico. Sim. Conforme a pessoa, né, ela tem um desequilíbrio. Então, assim, a pessoa tem um transtorno de ansiedade leve. Dá para tratar sem medicação? Sim. Porque aí a pessoa vai fazer uma terapia, a pessoa vai ter mudanças de hábitos de vida, vai começar a se alimentar melhor, vai fazer um exercício físico. E ok, não tem uma alteração química ainda no circuito do cérebro. Só que, se ele não trata, se ele não resolve, se ele não ajusta as coisas e deixa isso se tornar crônico, aí começa a ter o quê? Uma alteração química no cérebro. Desse circuito que era para funcionar de forma normal e legal para nós, porque nos protege, começa a ficar, como nós falamos, hiperativado. Ele tá falhando.
ele está hiperativado. Então ele capta pistas o tempo todo, medos o tempo todo, e isso... Identifica qualquer coisinha como gatilho. Como gatilho. Até que pode chegar ao ápice, que aí é uma crise de pânico. Que o sistema não está nem hiperativado. Aí sim ele está disfuncional. Porque do nada ele está soltando uma adrenalina sem um perigo real. Cara, deve ser uma coisa... Os pacientes que têm crise de pânico, assim, é quase totalidade no meu consultório. Eles falam a seguinte frase. Eles falam assim, ó, não desejo isso nem pro meu pior inimigo. Cara, deve ser uma coisa assim... Teve um que citou uma metáfora que eu gostei muito. Ele falou assim, doutor, é como se nós estivéssemos num elevador e do nada esse elevador ele despenca. Ele despenca. Você tá ali dentro do elevador e do nada esse elevador despenca. Não dá... Qual que você pensa se um elevador começa a despencar? Você só pensa e vai morrer. Não tem outra coisa, não. Não tem. Eu vou morrer. Não tem outra coisa. Então, assim, é uma crise muito... assim, um trauma muito grande para a pessoa que tem. Então, se ela não trabalhar o que é... Outra pergunta, a gente vai lembrando e a gente vai... o paciente já pergunta, doutor, crise de pânico, eu posso morrer com isso? Eu posso ter uma crise de pânico? Sensacional essa pergunta aí. E morrer? Não. Crise de pânico não mata. Ele não pode... a crise de pânico, tipo assim, gravíssima, ela não pode dar uma parada cardíaca mesmo, não. Não. Porque quando a pessoa tem ela teve um infarto, existe o quê? Um dano no coração. Ah, ok. Você vai diagnosticar com exame. Ou seja, a pessoa não morre de susto, não. Você dá um susto na pessoa, uma pessoa normal, ela não morre. Exatamente. Então, essa é uma descarga de adrenalina que a pessoa tem de uma forma súbita. A sensação de quem já teve, né, tanto nos livros ou quem já teve na prática é essa. A sensação de morte mesmo, iminente. E você acha que você vai morrer mesmo. Só que ela passa. Ela atinge geralmente um pico em 10 minutos. E cai. E geralmente, depois dos 10 minutos, ela vai passando e vai diminuindo. Como se fosse uma onda. Sim. Imagina uma onda formando. Sim. Ela vai formando. Ela vai chegar num limite que Ela vai quebrar. Ela vai quebrar e vai descer. E até chegar lá na polpa com menos pressão. Mesma coisa. Crise do pânico, ela vem de forma abrupta, atinge um pico ali, em média, 10 minutos, e depois... Mas como é um pico muito forte de adrenalina, por mais que a crise passa, você sente depois uma fadiga, um cansaço, parece que... Porque agora nós estamos falando, ele ativa musculatura, ele ativa seu sistema fisiológico todo, ué. Exatamente. Por isso que dá aquela... Nossa, você fica... A pessoa tem, né, sudorese, é o sistema adrenérgico, da adrenalina. Cara, que doideira, é um troço... É um sistema... Cara, só dentro dessa questão... Química, Léo, é um negócio que eu sempre... O nosso cérebro, ele é formado de reações químicas, né? Sim. O nosso corpo, de um modo geral, todas as nossas sensações são reações químicas. Sim. Né? Uma dosagem de um hormônio com uma dosagem de outro hormônio, né? Ativa regiões que vão me causar sensações. Sim. Por isso que, eu acho que até no outro podcast a gente falou sobre isso, né? Não existe negócio de amor, eu tô sentindo no meu coração, meu amor, tudo é cerebral. É dopamina. Tudo é cerebral. Não tem nada. Eu consigo manipular aqui um medicamento, uma fórmula, e te dar um comprimido, e vai ativar esse hormônio, e você vai ficar com medo de depois tomar esse comprimido. Eu vou te dar um comprimido, eu vou te dar uma substância, que seja, vamos supor que seja esse hormônio, por exemplo, que você vai ficar com raiva, que você vai ficar feliz, que você vai ficar... quimicamente falando, existe essa possibilidade da gente fazer isso. Tudo é perfeito, quimicamente. Então, nós temos uma dosagem correta para ter ali nas fendas sinápticas. Se eu tiver, por exemplo, nas fendas sinápticas ali, uma baixa de serotonina em determinada região, o que você ou qualquer outra pessoa vai sentir? Mais ansiedade, mais angústia,
choro fácil, irritabilidade. Entendi. Então, assim, cada neurotransmissor, em algumas regiões, ele vai ter uma função. Então, se eu te dou um medicamento que vai baixar essa sua serotonina, o sintoma em todo mundo é esse. Dificilmente você não vai achar um remédio que vai... Tipo, hipoteticamente que a gente tivesse um medicamento que você vai tomar, que eu vou pingar aqui no seu suco aqui, um medicamento que vai alterar essa sua fisiologia especificamente desse hormônio. Então, é fato. Alterou esse hormônio, esse neurotransmissor vai ficar carente desse hormônio, pelo que eu tô entendendo, e ele vai te dar esse resultado. Sim, exemplo. Essa sensação sentimental. Um exemplo bom aqui, para exemplificar isso que você falou. Por exemplo, alguém que usa droga. Sim. Cocaína. A cocaína, o que ela faz? Ela estimula uma liberação absurda de quê? Dopamina e noradrenalina na área da recompensa do cérebro. Então, hoje, se a gente quiser ter, por exemplo, prazer, nós temos os baratos naturais da vida. Então, eu faço um churrasco. Chocolate. A mulher adora também. Eu também. Nossa, então, o chocolate ali é um barato natural. Sim. Que vai dar um pico ali de dopamina. Um pico de glicose. Então, assim, né, a parte sexual. Sim. Aquilo ali é uma confraternização entre os seus melhores amigos. Você encontrar uma menina que você tá querendo encontrar com ela há muito tempo. Tudo melhora ali uma dopamina de forma basal. Uhum. Por exemplo, a pessoa usou uma cocaína, liberou uma descarga de dopamina de forma absurda. Então, aqueles receptores ali jogam uma tempestade de dopamina. Inundaram de uma hora para outra. Aí passou uns dias, o que aconteceu? Aquela inundação ali de dopamina não era para ter sido jogado tudo de uma vez. Você tem o rebote. Aí você vai ter o rebote. Porque vai passar o tempo, a dopamina, ela entrou na fenda ali, mas ela vai ser captada por algumas moléculas ali. Uhum. Só que agora eu tô com... Você tá com déficit, né? Déficit. Seu reservatório tá baixo. E aí vem o quê? Aquilo que você falou. Nossa, a bad. Caramba. Aí a dopamina, ela é responsável pelo quê? Motivação. Tirar você da bad. Motivação, performance, concentração. Então, aí você vê uma pessoa que usa muito tempo, ela fica uma pessoa que é apática. Porque... tá fora do efeito da substância, a pessoa tá uma pessoa totalmente... E aí ela entra num ciclo depois vicioso. Porque ela vai precisar de droga de novo. Sempre para poder colocar... E aí vai liberar mais um pouquinho. Igual quando você pega a pasta de dente, né? Que você vai... E aí a droga vai o quê? Espremendo aquilo tudo ali e não vai ter dopamina mais, então a pessoa vai precisar de quê? De mais droga para estimular o que ele tinha antes de prazer no início. Doses maiores? 3 vezes maior, 4 vezes maior. Aí vai chegar uma hora que nada vai dar prazer. Nossa! Porque como que você compara um barato natural da vida com o estilo da droga? Então o paciente ele vai ter o quê? Anedonia. Que é perda de prazer pelas geral, atividades que antes ele tinha. Então, esse exemplo aí de um esgotamento de um neurotransmissor em uma determinada região. Aí acontece. Cara, é um negócio fantástico isso aí, bicho. Você falou, né, que é TAG, eu ia até perguntar se era a sigla, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Generalizado. Que aí é a ansiedade patológica. Sim, que já tem aquela recorrência, que já tem medicamento, aquela intensidade, já tem impacto, né? Se a gente fosse, né, criar uma metáfora do paciente com transtorno de ansiedade generalizado e o paciente com transtorno de pânico, imagina uma nuvem cinza, a gente está andando, aparece uma nuvem cinza. O que você pensa? Vai chover. O transtorno de ansiedade generalizado é como se uma nuvem cinza estivesse o tempo todo em cima daquela pessoa. Então, o tempo todo ela... E se chover? E se acontecer isso? E se der errado? É uma nuvem, é uma preocupação excessiva contínua. É uma nuvem contínua em cima daquela pessoa, né? Sempre preocupando com o pior. Já um paciente com a crise de pânico,
é a tempestade daquela nuvem. Que isso? De forma aguda. Você tá na rua, do nada começa a chover. Mas que isso? Nem parecia que ia chover. É uma tempestade, trovão, vento, é aquilo tudo. Caramba, então, bicho. Transtorno de ansiedade generalizado é uma coisa mais contínua. A pessoa vai carregar isso por um bom tempo, né? E pode chegar a uma tempestade. Porque se a nuvem tá ali... A pergunta foi essa, né? Tipo assim, se o transtorno de ansiedade generalizado pode evoluir para uma crise de pânico, para um transtorno de pânico. Pode. E geralmente são pessoas com a personalidade muito perfeccionista, são pessoas que pegam 1, 2, 3 coisas para fazer a longo prazo, que tem dificuldade de falar não, de entender os limites, e aí essas pessoas se sobrecarregam, né? E podendo chegar a um nível de esgotamento e começar a ter uma crise de pânico. A pessoa, ela não consegue frustrar outras pessoas, né? Ela se sente mal ao frustrar outras pessoas. Sim. É por isso que eu sempre falo, tipo assim, o lance da gente saber se posicionar e falar assim, não, aqui eu não consigo te atender nisso aí. Não, hoje eu não vou poder te ajudar. Eu acho que é tão libertador quando você entende isso. E o mais interessante, quando você entende isso, você pratica isso e você recebe bem isso. Quando a pessoa fala assim, ô Igor, pô, cara, nesse momento eu não vou poder te ajudar nisso aí. Ô, cara, nesse momento eu não vou conseguir fazer isso aí pra você. E você entende. Você pensa, pô, de boa. Tá tranquilo, não muda nada. Por quê? Porque eu não quero que você faça algo que você não quer fazer. Porque eu não quero fazer algo que eu não quero fazer. Ainda mais de forma recorrente. É isso aí. Não uma vez ou outra, por exemplo. Eu trabalho ali de 8 às 18 atendendo. Um dia ou outro eu atender até um pouco mais tarde. Sim. Ok. Mas eu começo a atender até 10 horas da noite, todo dia. Uma hora isso aí vai chegar a conta. Vai chegar a conta. Então... E você não pode ficar mal o dia que não der pra você passar do horário. Sim. Porque tem gente que é assim, o meu horário de largar é 17 horas. Só que eu criei uma rotina pra empresa, pro meu patrão, pra mim mesmo, que eu já acostumei a ficar até um pouquinho mais tarde pra resolver alguma coisinha, pra adiantar alguma coisa de amanhã. O dia que você não fica, que é o normal, que todo mundo... As pessoas estranham, mas o Léo já tá indo embora? Mas... E você também fica assim, tipo, nossa, você fica com vergonha de estar fazendo o certo, o normal, que é tipo assim, não, o meu horário de ir embora é agora mesmo. E aí você fica na sua cabeça assim, não, cara, nossa, aí 5 horas em ponto, cara, que esquisito, ai, muito... Nossa, será que as pessoas repararam? Nossa, será que meu chefe achou ruim? Não, Deus sai. Entendeu? Será? Você cria aquela coisa... o desvio, né? O que é comum, você desvia tanto do comum que o incomum passa a ser o seu comum. Sim. E um dia você precisa fazer o que é comum, você acha estranho. Você fica, nossa, velho, será que o pessoal reparou que eu saí no horário certo? Eu não sou de sair no horário certo, todo mundo vê que eu saio. Cara, é um troço, bicho. Eu fico... Eu sou fascinado, Léo, pelo comportamento humano. Sim. Cara, eu acho o comportamento humano, eu acho estudar o comportamento humano, cara, um troço assim... É incrível mesmo. Mano, é muito top, bicho. Muito. É muito top como que pessoas diferentes reagem ao mesmo estímulo. Sabe? Aquele negócio de você... Eu faço muito isso, né? Eu sou, na minha vida de modo geral, eu sou uma pessoa muito analítica, né? Eu sempre analiso as pessoas, eu sempre vejo, eu sempre jogo algumas experiências assim pra ver... como que o Léo... o que você faria nesse lugar, se acontecesse isso? Uhum. Aí eu converso com o meu filho de 12 anos, o que você faria se acontecesse isso? Aí eu converso com um cara de 80 anos, aí eu converso com uma mulher, o que você faria? Aí você, cara, engraçado, você vê, a maioria dos homens aqui nessa faixa etária, os caras reagem desse jeito. Você começa a criar... as regras comportamentais, né? Você faz uma pesquisa de campo e você começa a criar a regra comportamental. A tendência, né? A tendência, exatamente isso aí.
Eu sou apaixonado com o comportamento humano, cara. Nossa, eu acho fantástico isso aí. Sintomas mais comuns dos níveis da ansiedade comum, daquela Sim. ansiedade mais moderada e do transtorno de ansiedade generalizada. Temos, né, sintomas mentais, né, por exemplo, que é a preocupação realmente excessiva, né, a falta de concentração, né, porque o paciente ansioso, ele tem um desgaste muito maior. Por ele pensar muito, por ele viver não viver o presente, não estar presente ali o tempo todo, e sempre pensar no que pode Se acontecer, no que pensar pode... no futuro, E se pensar aí no... afeta a concentração. Então, e existem os sintomas físicos também, muito comuns, por exemplo, tensões musculares de forma recorrente, né? Dores de cabeça, existe até uma cefaleia que chama cefaleia tensional, né? Por Ah, causa ok. de tensão muscular que pode gerar uma dor de cabeça recorrente. Gastrite, você vê, Nossa, cara, gastrite desconforto, nervosa que os outros falam. exatamente. Famosa gastrite O nervosa. estresse, a ansiedade. Vemos também, assim, um impacto muito grande, a ansiedade, no sono. Ô Léo, eu acho que o sono, cara, eu acho que o sono é a primeira coisa que é prejudicada numa ansiedade. E é uma das mais importantes, né? Porque o sono regular e reparador, ele vai ter uma função que é a hora que o cérebro está limpando, está organizando as coisas. Então, o paciente que tem uma insônia, o cérebro não vai limpar direito o que ele precisa limpar. Uhum. Então, se eu tenho 7 horas para limpar e eu dormi 3, eu não limpei a casa direito. Então vai sobrar o quê? Sujeira Sujeira para pra outro amanhã. dia. E se no outro dia eu dormi 3 horas e meia de novo, eu acumulei sujeira do primeiro e do segundo dia. Nossa. E aí por diante. Se a gente perde uma noite de sono, a gente já impacta no outro dia. Você imagina isso crônico. Isso é uma pergunta que é interessante. O sono, de um modo geral, ele é uma das coisas. A gente pode considerar que o sono é uma das coisas mais importantes para a saúde mental? Sim, sono, alimentação, né? Uhum. E exercício. Esses 3 pilares. Se a pessoa conseguir alinhar essas 3 coisas de forma boa, dificilmente ela adoece. Dificilmente. Entendi. É claro que existe, né? Claro, sim. Mas assim, de forma geral. Por quê? O sono é a parte ali da limpeza, né? Uhum. Como nós falamos. Uma insônia, a pessoa não dormir direito, como que ela fica no outro dia? Nossa. O corpo, o cérebro vai liberar mais o quê? Cortisol, que é uma substância que gera mais estresse, Estresse, nervosismo, você fica impaciente. nervosismo, memória, tudo isso impacta, né? Então, assim, sono, alimentação impacta também de forma indireta, assim, na cabeça das pessoas. Por quê? A insônia é fácil. Eu não dormi, eu sei que eu não dormi. Uhum. E pronto. A alimentação, por exemplo, hoje é muito açúcar, Nossa. muito carboidrato, mas principalmente açúcar. Uhum. E o açúcar, ele é pró-inflamatório. Então, se você inflama a sua corrente sanguínea, o seu cérebro, isso dá uma agitação cerebral. Então, o que que acontece? A pessoa vai se alimentando, só que ela não percebe isso a curto prazo. Você não come hoje uma coisa doce e amanhã isso é um processo. Eles falam esse negócio de que a criança come muito açúcar, ela fica mais agitada, esse negócio. Tem isso mesmo? Sim, tem sim. Mas aí Não só a criança, mas assim, até a gente mesmo, a né? longo É por prazo. causa da questão, o açúcar, ele dá esse prazer, né? Dá essa... Não só isso, mas é pró-inflamatório, Ah, ok. né? Então, às vezes, o paciente que está no meu consultório, ele tem uma diabetes descompensada e eu estou fazendo um tratamento com ele para ansiedade, para pânico ou para outra coisa, e eu peço os exames, está descompensado, até a medicação não funciona bem. Entendi. Não tem a mesma resposta. Aí eu falo, ó, vamos tratar, vai para o endócrino, aí a pessoa regula a diabetes,
perde peso, começa a se hidratar melhor, aí o remédio começa a fazer até mais efeito. Porque o remédio ele vai precisar de um sistema orgânico, clínico, fisiológico hepático, ali para poder... tudo para ele fazer efeito. Se isso está sobrecarregado, o pâncreas, o fígado, etc., demora muito mais para metabolizar uma medicação, então demora a atingir um pico, e aí tudo influencia. Tá totalmente desregulado. Totalmente. Então, assim, não tem como você separar as coisas. É cérebro, né, corpo e tudo junto. Mas o cérebro a gente sabe que é o chefe. É o chefe. Igual a gente tava falando, você falou um negócio de sono. O que acontece? Eu não tenho. Eu durmo relativamente bem. Assim, deitar eu durmo. Ultimamente, tô ficando mais velho, aí você já sabe. Você sentou pra assistir um filme, você dorme. O que acontece? Duas coisas que não me atrapalham a dormir. Claridade e barulho. Eu durmo tranquilamente. Eu tenho o hábito de dormir com a minha sacada aberta. Então, clareou o dia, clarei meu quarto todo. Higiene do sono, isso aí. Entendeu? Isso é ruim? Bom. Ah, ok. Bom. Isso aí. Porque assim, mesmo que eu durma tarde, mesmo que eu continue dormindo depois que tá claro. Sim. Entendeu? Porque eu já acostumei, então a claridade não me acorda. Sim. Mas é bom isso. Tem muitos pacientes que às vezes falam assim, eu tô fazendo higiene do sono à noite. Só que a higiene do sono envolve a parte da manhã também. Você fecha o blackout todo dia. Você acorda 1h da tarde? Se você acordou 10 horas ali, é muito bom, né? Mas a longo prazo, o que vai acontecer? O seu cortisol, que deveria ter um pico ali às 8 da manhã, vai começar a ser liberado um pico 10, 10 e meia. E aí, por isso que a pessoa, às vezes, demora mais a pegar no tranco. Porque o cortisol é um hormônio do estresse. Só que o estresse, assim, pro lado bom. Se ele tiver de forma crônica alta, aí é ruim. 7 horas da manhã, você acorda ali meio... Nossa, queria continuar dormindo, mas tá bom, você tem que levantar. Aí a pessoa acorda 11 horas da manhã. Então, aí ela vai ter contato com a claridade 11 da manhã. Pro cérebro, o que aconteceu? Você acordou ali agora, eu vou produzir as coisas ali agora. Vou começar a trabalhar agora. Aí acontece a pessoa falar assim, engraçado, na hora que dá 7 da noite, 8 da noite, eu começo a ficar mais ativo. Eu começo a ter mais energia. Cara, eu sou desse jeito. Mas por quê, às vezes? Né? Não tô falando que no seu caso é isso. Eu durmo muito, eu tenho uma facilidade de dormir tarde. Aí o que acontece? Tem um hábito também, né? A gente tem que olhar. Mas em alguns casos, o cortisol está sendo produzido muito tarde. O pico dele está tarde. Então ele vai ir também até mais tarde. Então, uma série de coisas. E falando da insônia, a insônia característica do paciente ansioso é a insônia inicial. É a dificuldade de pegar no sono. Aquela de iniciar o sono. Porque ele tem dificuldade de desligar a mente. Então ele fica... Falar, doutor, minha mente parece que fica ligada 24 horas. Eu tento dormir, e com 10 minutos eu não durmo, 15 minutos eu não durmo, começo a ficar ansioso, eu acho que eu não vou dormir, e aí eu fico pensando, aí eu explico o que já aconteceu isso comigo já. O fisiológico. Falo, você sabia que o fisiológico, até 30 minutos é fisiológico pra gente, pra conseguir dormir? Então você não dorme com 10 minutos, dificilmente. Só se você estiver mortão mesmo, tipo assim. Porque você vai deitar, seu corpo vai sentir que você está deitado na cama. Ele vai começar a identificar pistas. Escuro, pouco barulho, cama confortável ali. Confortável, na hora de dormir. Menos barulho. Sim, então ele vai começar a estimular o sono. Ele vai captar. Então, se eu tentar, eu vou até tomando remédio mesmo, vou tomar um remédio. Mas vou ficar vendo a minha novela. Ou então eu vou sair para trocar ideia com os outros. O sono não vai vir. Porque o cérebro vai entender o seguinte: luz, televisão ligada, barulho, gente passando. Ele tá olhando uma coisa que ele gosta, não é para dormir. Então eu não vou. Mesmo com medicamento, o cara não dorme. Muitas vezes, sim. Então tem paciente que fala assim: doutor, eu tomo um remédio 8 da noite, só vou dar sono meia-noite. Fico vendo minha novela esperando o sono chegar. Eu falo, não vai chegar. O sono não vai entrar na frente da sua novela. Porque o remédio tá tentando induzir e você tá dando várias informações pro seu cérebro que não é para induzir.
Então fica aquele negócio, mas vai ficar grog. O seu comportamento vai lutando contra o medicamento. Contra. Aí o máximo que você pode ficar, às vezes, um pouquinho grog, alguma coisa assim, mas aí passa o efeito do remédio. A crista da onda do remédio aí, passa ali. Pico e agora? Aí o cara vai tomar outro. Tá fazendo efeito. Aí o cara vai tomar outro. Tomou outro. Nossa, Deus do céu. Exatamente. Acontece isso. Cara, eu vejo assim, igual a gente até comentou sobre isso no outro podcast, né? O pessoal tem muito... A maioria das pessoas tem muito medo de medicamento psiquiátrico. Sim. Mas quem não tem medo, abusa. Você já reparou que quem não tem medo, o pessoal tá nem aí. Cara, eu conheço gente que não é paciente psiquiátrico. O cara fala assim, eu tomo, não sei, remédio pra dormir. Eu tomo da minha avó, de vez em quando eu tomo um. Da minha mãe, eu tomo do meu pai um remédio, não sei, pra dormir. Quando eu tô demorando muito a dormir, Que isso, velho? Você tá maluco? O que pode causar numa pessoa que não é patologicamente, precisa desse medicamento, um remédio pra dormir aí é... vamos nos mais comuns aí, né? Clonazepam, esses remédios aí. Eu tô aqui de boa, saudável, até onde eu sei. E vou lá, nossa, custando dormir. Vou lá e pego um remédio da minha avó e tomo. Beleza. Semana que vem eu tô meio ansioso com um negócio, eu pego um outro remédio da minha avó e tomo. Daqui a 10 dias eu, não sei o que, querendo dormir pra acordar mais cedo amanhã, tomo outro. Você pode criar duas dependências. A dependência psicológica, porque, tô demorando pra dormir, semana passada eu tomei o remédio da minha avó e eu dormi rápido. Foi top. Toma de novo. E aí, daqui a pouco você já tomou 10 vezes, você dormiu do jeito que você queria, e aí você começa até a criar uma dependência psicológica daquilo, né? Mas, assim, existe a dependência química também, que é a única classe de medicação na psiquiatria que pode causar uma dependência química são os benzodiazepínicos. Quando eles são usados de forma correta, eles são bons. Uhum. Que são, né, o clonazepam, o alprazolam, bromazepam e etc. São os benzodiazepínicos, né, receituário azul. São medicações de efeito rápido. Então, a pessoa tomou 10 gotas de clonazepam hoje. Ela vai ter, provavelmente, um sono muito bom. Por quê? Vai desmaiar. Ele é um relaxante muscular também. Uhum. Então, além de você dormir, você vai relaxar. Mas só se você usar isso muito tempo, meses... Recorrente, o seu organismo pode criar o quê? Uma tolerância e uma dependência química. E aí, falar, vou parar de tomar esse negócio. Aí você para. Só que já criou uma dependência. Aí no dia que você para, você não dorme. Você não dorme bem, você já pensa... Deu 3 da manhã, você fala, você quer saber, eu vou tomar esse trem. Aí você tomou. Bicho. E aí, tem que ter muito cuidado com o uso dos benzodiazepínicos. Então, às vezes eu vou passar uma medicação para ansiedade. Ela vai demorar ali umas 2 semanas para começar a fazer um efeito. A gente pode passar um benzodiazepínico para ele tomar à noite, para ele já ir relaxando. Ou se ele tiver uma crise, ele coloca ali umas gotinhas ou um sublingual do Rivotril para acalmar até o remédio fazer efeito. Mas depois que o tratamento ficou bom, já teve a remissão dos sintomas, a gente vai tirando. Ok. Aí você vai... É o que a gente fala de desmame, né? Tira o benzo para não causar isso. Só que a grande maioria dos pacientes já chegam tomando. É isso que eu tô te falando. O cara já tá tomando dos outros, já. Dos outros, do vizinho. Ou vai lá e compra sem receita na farmácia. Ou consulta com outro médico. Aí o médico fala assim, vou te passar um clonazepam aqui, até você consultar com o especialista. Só que aí o cara tomou, aliviou um pouquinho. Resolveu assim, ele continua. Aí depois que o negócio piora de novo, aí ele procura, ele já tá tomando. Aí já tem 6 meses que ele tá tomando remédio. 1 ano. Então... Cara, o pessoal, eu acho assim, a gente tava falando sobre o brasileiro, né, ser vacalhado, dar jeitinho, ser desorganizado. A gente, de um modo geral, é muito negligente com o uso de medicamento, né, Léo? De um modo geral. Eu vejo assim, as pessoas mais tomam remédio do que pedem orientação médica. Mediatismo também. É tipo assim, é aquele negócio, todo mundo tem uma farmacinha em casa, né? Todo mundo tem uma...
Aquela caixinha ali com aquele monte de remédio, cara. Você consultou, aí você deu aquele negócio, aí você, pô, beleza, a próxima vez que eu der isso aqui, eu já sei o que eu vou tomar. É tipo meio que vai pela experiência, né? O brasileiro gosta de remédio. Cara, é um troço assim. Às vezes eu atendia no SUS, né, na área da saúde mental. Às vezes o paciente, né, do CAPS, que eu trabalhei um bom tempo, ele falava, seu doutor, aproveita e coloca aí uma dipirona pra mim, uma loratadina, um antibiótico. Eu falei, mas por quê? Eu falei, não, vai que eu preciso. Mal, eu já tenho... É aquele negócio, né? Eu vou levar o guarda-chuva, vai que chove. Não, nem sem nuvem, né? Sem nuvem nenhuma. Céu tá limpinho, não dava nem com sinal de... Cara, o brasileiro, ele é desse jeito, ele é viciado em remédio, cara. E é isso aí. Você tem uma dor muscular, aí você tomou o remédio tal. Aí eu tô com essa dor muscular, aí você fala assim, não, rapaz, toma o remédio tal aí, é bom, caramba, eu tive essa dor aí pra tomar. Aí o cabelo ele vai lá e tomou, resolveu. Então eu vou indicar pra outra pessoa. Ah, eu tive uma infecção no ouvido, tomei remédio tal, não sei o que, foi top demais. Pode tomar, aí o cara vai e toma, opa, beleza, acabou. Aí o cara, opa, então eu já sei que dor muscular e infecção no ouvido, eu já sei, eu não vou consultar por causa disso. Cara, eu vejo isso, a gente é muito negligente com remédio, cara. A gente medicação. Remédio um medicamento para transtorno de ansiedade, esses medicamentos que você falou, igual clonazepam, qual que é a classe que você falou? Benzodiazepínicos. Esse medicamento, a pessoa consegue suicidar tomando esse medicamento? Se ele tomar 3, 4, 5, 10 comprimidos desse de uma vez? É até difícil acontecer. Como diz, né? Nunca diga nunca e nunca diga sempre. Claro. Mas, assim, na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, a gente não vê. Imagina se uma dosagem alta é um clonazepam de quantos miligramas? Uma dosagem alta. Alta, eu já vi paciente, por exemplo, tomando 80 gotas por dia. Aí o cara vai lá e mete 150 gotas. Não dá pra falar, não é comum. Ele vai tomar uma porrada de sono, né? Ou, tipo, vai dar... ou às vezes não, porque às vezes a pessoa já toma uma quantidade muito grande. Uma pessoa que não toma nada. Aí sim, possivelmente sim. E vai dar uma baqueada. Sim, vai ficar grogue, vai dormir bastante, vai... E depois, quando passar o efeito, vai ter um rebote. Você vai acordar também. Daquele jeito. Então, mas o tratamento mesmo não é com benzodiazepínico. Né? O tratamento, né, dos transtornos de ansiedade. Sim, eu coloquei esse medicamento, um medicamento mais, como é que fala assim, mais pesado, vamos dizer assim. Então, assim, um medicamento psiquiátrico, então, dificilmente, mesmo que a pessoa tome altas doses, ele não pode levar essa pessoa a óbito. É muito difícil. Não dá pra, não dá pra falar, né? Porque cada pessoa, às vezes, ela tem uma comorbidade. Isso. Então, ela tem já uma hipertensão grave. Sim. Então, aquela dosagem de medicação pode alterar alguma coisa hepática, alguma coisa no Aí, no caso, é mais para um efeito em cadeia do que o efeito do medicamento em si. Sim, na maioria das vezes. Mas claro que temos medicações muito... não é fatal que a gente diz, mas que tem um poder agressiva muito maior. Mas em si, o tratamento dos transtornos de ansiedade, geralmente é feito com os antidepressivos, a classe. Então, ali são geralmente os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que é os conhecidos, né? Sertralina, estalopram, paroxetina. Cada medicação, ela tem uma particularidade. A gente vai escolher a medicação de acordo com o paciente, né? Porque se fosse receita de bolo, a gente fazia as receitas, deixava lá, a pessoa ia no self-service e pegava a receita do jeito que ela queria, né? Não é. Tem que ter orientação, tem que saber como começar essa medicação, doses terapêuticas, isso é importantíssimo. Cara, isso aí porque às vezes você vê uma pessoa que está tomando para um transtorno de pânico, está tomando 10 miligramas de estalopram. Tem quanto tempo? Já tem uns 5 anos. Melhorou? Uns 30% só. Você tem que fazer um tratamento para ter remissão total dos sintomas. Se você não tem essa remissão total, você cronifica o quadro. Ok. E aí tem 5 anos e eu não melhoro, aí o paciente chega para mim, eu falo, não vamos ajustar essa dose para uma dose terapêutica? 20 miligramas. O paciente, às vezes melhora. Às vezes não melhora porque já está crônico. Mas melhora.
Tava 30%, foi para 70%. Já deu uma, talvez, se já deu um up, né? Tratado lá atrás com dose terapêutica, já tinha até parado de tomar o remédio, talvez. Então a pessoa que tem o transtorno de ansiedade generalizado, que tá fazendo um tratamento com medicamento, Terapia, mudanças de hábitos de vida. Ela consegue se tratar direitinho e esse tratamento tem uma conclusão e ele abandona o medicamento e vai viver uma vida normal? Pode sim. Pode ter situações que o paciente, ele aderiu ao tratamento, ele tem um insight bom da doença, ele entendeu o que é, entendeu os gatilhos, começou a ajustar ali a sua mente com algumas terapias, viu a necessidade de fazer atividade física, melhorou a alimentação. E tem uma grande possibilidade de até não tomar o remédio. Ou se ficar um tempo sem a medicação, de não ter crise por longos períodos. Não dá para prometer, né? Ó, sim. Nunca mais você vai ter. Uma cura. Mas ele pode não precisar. Depende de como ele vai viver, de como ele vai se alimentar, de como ele vai dormir, de como ele vai... aquele esquema que a gente falou, até que você citou isso, né? Hábitos. Sim, depende. Porque se a pessoa voltar para o mesmo hábito, a mesma coisa que adoeceu ela vai adoecer de novo. Tinha um professor uma vez que eu atendi, e aí eu comecei a fazer o tratamento dele, aí ele tava numa exaustão psíquica, né? Um burnout que ele tava, e começamos a tratar, ele melhorou. Mas ele falou assim, doutor, quando que eu vou poder parar de tomar o remédio? Eu falei assim, a partir do momento que você ajustar a sua carga de trabalho. Porque ele dava aula de manhã, de tarde e de noite. Segunda a sexta. Você vai continuar com o remédio até você reajustar isso. E aí ele reajustou, leva um tempo a pessoa se organizar. E começou a dar aula só de manhã e à tarde. Terminamos o tratamento depois de um tempo, nunca mais precisou. Mas se ele voltar a ter essa rotina de novo, ele tem uma grande chance de voltar ao mesmo quadro. E quanto mais episódios você tem, mais chato é para tratar. Entendi. Tipo, a recorrência ali, a segunda onda, por exemplo, a terceira onda, ela sempre vai sendo mais... Você tem uma chance maior de ter a recorrência e os remédios não fazerem o mesmo efeito do que da primeira vez. E aí eu precisar de doses maiores... eu já tive isso aí há 2 anos atrás e agora tô tendo de novo, Aí eu vou precisar, às vezes, de uma dose maior, vou precisar de um outro remédio para potencializar aquele outro. Então, dá mais trabalho. Então, teve a primeira crise, tem o transtorno de ansiedade generalizado, tem o transtorno de pânico, tem qualquer tipo de transtorno, depressão, trata no início. Trata com seriedade, faz direitinho. É melhor, eu falo. Trata, né? Se é 12 meses, completa os 12 meses. Porque você vai ter uma taxa menor de recaída. E as pessoas têm essa coisa também, né? Primeiro sinal de melhora, o cara já abandona tudo. Já não continua fazendo o tratamento terapêutico, não toma medicamento mais, já não faz mais nada, já, beleza, tô bom. E aí acontece da recorrência. E aí fala, 12 meses tratando, você vai me ver 4, 5 vezes por ano só e a gente vai resolver o problema. Nossa. Aí vem a recorrência, que era para ser tratado 12 meses, vai ser 24 meses. Aí você teve o terceiro episódio, que vai demorar 24 meses, passa para 5 anos. Quarto episódio, aí tempo indeterminado. Então, quanto mais você levar a sério os primeiros, o primeiro episódio ali, então, peraí, não, eu preciso dar atenção para isso aqui. E até desse negócio de episódio. Quando eu identifico assim, tipo assim, porque não adianta, né, Léo? A pessoa pode estar passando por qualquer quadro clínico, qualquer quadro médico, de qualquer coisa. Se ele mesmo não entender, tipo assim, eu preciso procurar um médico. Quais são os sinais que a pessoa fala assim, eu preciso procurar um especialista, eu preciso procurar um médico agora? Quando procurar essa ajuda? Está impactando na vida da pessoa de forma frequente. Então, nós podemos passar por perdas, estressores, mas um mês, aquilo ali vai passar, mas se eu estou tendo repercussões na minha vida, impactando de forma, né, geral, né,
crises frequentes, duradouras, constantes, e está demorando muito a melhorar, não custa você pedir uma avaliação de um psicólogo, né, de um psiquiatra, etc. Tem que procurar se ver esse impacto, né? Então de forma persistente. Reincidência e a duração dessas suas crises ali já começou a te incomodar, começou a te atrapalhar a sua vida normal, te tirar da rotina, já é interessante. Sim. Porque assim como a maioria das outras doenças, transtornos assim, o quanto mais cedo você diagnosticar, mais cedo você começar, você consegue o tratamento mais eficaz, né? Dosagens baixas, ou talvez, né? É o que você falou. O diagnóstico prévio para tudo, ele é. Pra ele tudo. Então, ele até muito. De uma infecção até. Quanto mais cedo Sim. ter uma infecção, você trata as bactérias rápido. Acabou, ali rapidinho, e melhora. E outra coisa. A pergunta, né? Que todo mundo sempre tem muito medo, né? Do medicamento. É aquele negócio. Quem nunca usou tem medo de medicamento de uso psiquiátrico. E quem já usou, abusa. O remédio para o tratamento desse transtorno de ansiedade analisado, ele vicia? Não vicia. A não ser, como nós citamos aqui, os benzodiazepínicos, clonazepam, prazolam, diazepam. Se você usar de forma desregrada por muito tempo, pode causar, sim, uma certa dependência. Mas os que nós usamos, né, os antidepressivos, eles não causam dependência. Tem um método de você começar eles, né? Você vai explicar que o paciente pode passar por um período de adaptação, às vezes nas 2 primeiras semanas, e que isso vai atingindo uma concentração no organismo, e depois vem os efeitos benéficos de controle das crises, da ansiedade, etc. E na hora também de tirar eles, da mesma forma que nós começamos mais lentamente, a gente vai fazer uma transição também para tirar ele. E aí a pessoa tira o remédio de uma hora para outra, e aí ele cita assim, eu tive abstinência. Não teve abstinência, porque ele não causa abstinência. Okay. Só que você tirou, então de forma aguda, aquilo que ele estava ajudando a controlar, ele dá um rebote. Então se ele estava ajudando a controlar as crises de pânico, você tirou, você pode ter uma crise de pânico. Se ele estava ajudando a controlar a sua irritabilidade, se tirou de uma hora para outra, ele pode aumentar a sua irritabilidade naquele momento ali, por causa do rebote. Então tem a transição, tanto para começar como você ir tirando aos pouquinhos para o seu próprio organismo vir também, já recompensando aquilo ali gradativamente. Exatamente. Eu tenho um, digamos assim, eu acho que é preconceito. Se eu começar a trocar ideia com vou dar um exemplo, né? Eu conheci uma menina, começo a trocar ideia com ela, porque eu tomo um antidepressivo, porque eu tomo um remédio de ansiedade, eu já fico meio assim, essa menina é meio zangada, eu tô fora dessa mulher aí. Essa mulher vai me dar problema. Eu tenho uma cisma com isso aí. E tem vários amigos meus que já falou sobre isso aí já. Sim. Eu começo a trocar ideia com a menina aí, a menina começou a falar que ela toma antidepressivo, toma isso, toma aquilo. Tô fora dessa mulher. Porque o ser humano, ele... Porque o antidepressivo, ele, né, e algumas medicações, tem um sentido mais pejorativo. Né? O antidepressivo, ele não trata só depressão. Então, a classe dele foi criada, né, como para depressão. Só que ele é usado para ansiedade. Sim. Então, a pessoa pode estar tomando um antidepressivo, que é a classe, porém ela está tratando uma ansiedade. Ela está tratando uma reação ao estresse. Então, o correto é você pegar o diagnóstico, dar o laudo seu. Deixa eu dar... Menos mal, né? Melhor que ela tá se tratando do que não, né? Pelo menos ela tá se tratando, né? Gui, então, tipo assim, essa questão do vício, né, cara, é um negócio que a galera fica muito preocupada com essa parada. De medicamento, vício. É igual a gente tá falando. Quem não tem o hábito de tomar medicamento, sempre tem medo do medicamento viciar. E as pessoas têm medo. Eu acho que é uma das perguntas que mais você ouve, né, Léo? Consultório. Esse remédio que você tá me dando aí, doutor, isso aí não vai, eu vou ficar viciado nesse remédio, não. Depois eu tenho que tomar isso aí o resto da vida. Essa pergunta, e como a gente conversou no primeiro podcast, se eu posso tomar o remédio, se eu posso tomar beber. Se eu posso beber. Cara, o cara tá todo lascado.
O cara tá, tipo assim, sem sanidade mental nenhuma. Não, vou te ajudar, não sei o que, vamos fazer isso. Ô, doutor, mas eu vou poder tomar. Que isso, cara? Você tá pensando em beber, mano. O brasileiro e as pessoas hoje são muito mais viciadas em outras coisas, muito mais do que remédio. Só que não tem um peso assim social ou pejorativo. Hoje tem pessoas assim extremamente dependentes em rede social, em tela, Exatamente. em tabagismo. Só que são coisas hoje mais amenizadas, né? As drogas. Menores estigmas. As drogas politicamente corretas, né? Tipo que assim. Impacta muito mais Exatamente. do que um remédio que vai estar te auxiliando ali, te dando um suporte para um momento que você precisa. Então, por exemplo, se você tem um problema de visão, você vai questionar se você vai usar o óculos ou sua lente? Esquece, não. Porque ele vai te ajudar. Ele vai ser um suporte. De repente, você vai fazer uma cirurgia de alguma coisa de olho lá, vai melhorar. Então, a pessoa que tem um diabetes, ela questiona se ela tem que usar ou não insulina? Não, ela vai usar. Pessoa que quebrou um braço, uma perna, ela vai questionar se ela vai ter que usar aquilo ali ou ela vai usar uma prótese para andar. Então, são coisas que vêm como suporte. Suporte. E eu acho que quando se trata de essa questão mente, né, psiquiátrica, como é muito intrínseco, né? Acho que a maioria da galera não leva muito a sério. O cara tomou um ali e ficou de boa. Não, beleza, agora tô bem já. Não preciso tomar isso aí mais não. Não vou continuar tomando esse remédio. Tô bem. Não, tem uns 3 dias já que eu tô de boa. Então não vou tomar mais. Porque você tem aquela falsa ilusão, né? De que não, passou. Acho que eu não vou ter isso mais não. E tipo assim, igual a gente falou negócio de relacionamento, me veio uma outra coisa aqui também. Dentro do pânico, da patologia de transtorno de ansiedade e pânico. Um relacionamento ruim, ele pode ser um gatilho para um transtorno de ansiedade e até uma crise de pânico. Tudo que é estressor recorrente pode ser gatilho. Então, assim, o relacionamento. Por exemplo, você tem uma discussão, tem uma briga, ok, isso pode acontecer em qualquer relacionamento. Sim. Isso aí isso não é diagnóstico, é coisas da vida. Mas, por exemplo, eu estou num relacionamento de 3 anos, em que na grande parte dele, da totalidade, é só estresse. É só briga, é só estresse, é só agressividade. Isso aí vai o quê? Esgotando aquele sistema de controle, do medo. Então, todo dia que eu saio do trabalho, chego em casa, eu tenho uma discussão, eu tenho um problema, o que meu cérebro vai fazer? Na hora que eu sair do trabalho. Você já se prepara pro estresse. Sim, já vai acontecer. Às vezes vou chegar em casa, vou ter que... Não ia acontecer. Exatamente. Mas eu já vim sofrendo antecipadamente, já assim, em estado de alerta. E às vezes qualquer coisa que o outro falou, você já sai, já dá uma palavra mais torpe para ele, etc. Mas por quê? Você antecipou lá. Você antecipou o estresse. O gato escaldado, né? Ele já fica ali. Será que vai? Se ele me olhar desse jeito, ele vai fazer isso. Eu já começo a antecipar. O estresse crônico pode, lá na frente, gerar um esgotamento e crise, transtorno de pânico e tudo. Deixa eu te perguntar. Isso aqui é legal. Se o paciente chega no seu consultório com um quadro aí que você já identificou que a pessoa tá com um transtorno generalizado, de ansiedade generalizado, e aí ela relata pra você, eu sempre vou falar ela, mas pode ser ele também, que tem um relacionamento abusivo de 5 anos, de 10 anos, não sei o que, a pessoa é agressiva, a pessoa só coloca ela pra baixo e não motiva nada de bom, e só briga, e só xinga, e só cobrança, não sei o que. Você, como o médico, você vai falar com a pessoa pra sair desse relacionamento? Não. O médico e nem o psicólogo deve fazer mesmo isso. Que você identifique que é isso aí. Sim. Por quê? Por exemplo, o psicólogo trabalha mais nessa área, né? De pensamento, de comportamentos, etc. A minha parte é maior na questão do diagnóstico, no tratamento, na explicação da doença, no caso do transtorno que a pessoa está. Mas o psicólogo, ele vai mostrar o cenário, vai mostrar as coisas, vai fazer a pessoa refletir e tomar as suas decisões. Né? A pessoa tem que chegar nessa conclusão.
Então, porque quem vive é ela. Mesmo que você veja assim, não tem mais nada. É isso que tá te causando essa parada aí. É isso que tá te adoecendo. E você tem que ter um discernimento muito grande. É, porque pensa bem, eu não posso ser, se eu sou médico e psicólogo ou psiquiatra, já falo assim, larga esse homem, minha filha. Esse homem que tá acabando com você, não precisa tomar remédio, não. E as pessoas mentem também. E aí, tem isso, né? e aí, às vezes, a situação é o contrário. Exatamente. Pior e que é aí, mesmo, né? tá criando uma situação. A mulher chega lá falando que o cara é isso, que o cara é aquilo, o cara é aquilo outro, que Aí não sei o que o seu vai caso dar é esse ela. conselho. Uhum. E ela chega, a pessoa fala assim: o médico ou psicólogo me orientou A separar, divorciar. E aí? Nossa. Então, assim, O cara vai lá no seu consultório. a gente tem que ter um discernimento muito grande. Nossa, bicho, isso é muito delicado. Só como nós convivemos com isso todo dia, acaba que nós aprendemos algumas coisas também. Sim, você vai que, tipo assim, na linguagem corporal. você vai mostrando pra pessoa assim, ó, não sei não, mas olha aí, ó. Sei. Mas e isso? E tal. Cara, porque eu acho assim, relacionamentos tóxicos e abusivos, eu acho que se a gente for parar pra pensar, ó, eles são um dos maiores causadores aí, cara, desse negócio de ansiedade e estresse aí, cara. Sim, só que aí tem um detalhe dos nossos dias hoje. Coisas normais de um relacionamento, hoje muitas pessoas também estão, como se diz, complicando, acha que tudo aquilo ali é tóxico. Ah, não, eu estou namorando, casada com um narcisista. Hoje em dia a galera tá gostando de taxar os outros de narcisista, né? Todo mundo tem atitudes narcisistas. Claro, eu falei isso outro dia, eu comentei sobre isso aí. Todo mundo tem. O que configura um transtorno de personalidade narcisista é um padrão repetido de atitudes ao longo do tempo, uma série de critérios juntos. Então, em algum momento da vida ali do relacionamento, pode ter tido uma atitude. Um pontinho ali que a pessoa teve. Ou um mês, ou algum momento, mas que a pessoa não tem um transtorno de personalidade narcisista. Mas como hoje nós temos muitas informações, é o lado bom, que você tem conhecimento, sim, mas você também acha que pode estar acontecendo com você, às vezes não é. E aí, as pessoas estão dificultando. Então você acha que o pessoal também está um pouco meio... principalmente essa geração que está chegando. O pessoal está bem sensível, né? É porque eu vejo assim, principalmente abaixo de isso, principalmente a gente conversa muito com as pessoas. As pessoas estão com muito problemas em serem cobradas das coisas. Normal, Léo. Eu tava conversando com uma pessoa sobre isso, inclusive até a pessoa que me relatou que a amiga teve esse negócio do coisa. Eu falo assim, cara, eu trabalhei a minha vida inteira, eu comecei a trabalhar com praticamente 14 anos. Eu sempre fui cobrado, eu sempre entendi isso. Eu trabalho na área de projeto, que é cálculo, que é engenharia, que é obra. É o pessoal me ligando toda hora, você fazendo uma coisa e o cara te pedindo. A vida é assim, gente. A vida real, ela é de cobrança. Você não quer ser cobrado, você não pode nem trabalhar, nem relacionar, não, ué. Sim. Aí, tipo assim, a pessoa... ela tá sendo cobrada do serviço ali, uma coisa que eu entendo que às vezes a minha resistência é diferente da sua, tudo bem. Mas é porque eu vejo exatamente o que você falou, as pessoas estão muito sensíveis, as pessoas não querem ser cobradas de nada não, Léo. E talvez a palavra assim, nem é só sensível não, mas eles não estão enxergando a realidade. O que é normal. O que é vida real. Sim, o que é vida real. Porque quando você entra num relacionamento, você vai ter isso. Tem cobrança, a pessoa, você namora com a menina, ela quer saber que hora que você chegou em casa, você quer, o que você fez hoje? Se você não quiser esse tipo de cobrança, você tem que ficar sozinho. Exato. É isso aí. Aí você resolve o seu problema. Entendeu? Eu vejo que as pessoas querem o bônus de se relacionar, mas não querem os compromissos de um relacionamento. E isso, eu vejo que eu converso com pessoas que às vezes falam assim, às vezes eu tenho vontade de namorar e tudo, mas é porque tem algumas coisas do relacionamento que me incomodam. Eu falei, então, relacionamento requer renúncia, porque não adianta você querer namorar e viver como solteiro. Você quer, todo final de semana, tá saindo com seus amigos, viajando pra cada um. Você é casado e namora, cada dia você tá num rolê com seus amigos. Pô, então fica sozinho. Porque minha namorada é tóxica.
Ah, porque meu namorado é... Não é ele é tóxico. Ele tá te cobrando o básico de um relacionamento. Não estão alinhados no Aí na hora que a pessoa vai falar, ela fala que o cara é tóxico. Você vai conversar com a menina tá vestindo uma saia desse tamanho, menor do que meu cinto, e o namorado acha ruim com ela, ela fala que o cara é tóxico. Você tá entendendo? Filha, é questão de senso. Entendeu? Ah, o meu namorado quer saber que hora que eu cheguei. Mas isso é uma coisa normal de relacionamento. Você sumiu aí 3 dias, não fala nada com o cara. Ai, não me dá espaço, ele me... Não, filho, relacionamento tem os seus encargos. Sim. Entendeu? Eu vejo que as pessoas não estão querendo ser cobradas de nada, Léo. Eles não querem ser cobrados de nada. E a vida real, eu converso muito isso com o meu menino. Eu falo assim, meu filho, ele tá saindo 12 anos, ele vai fazer 13, então eu tô tendo um direcionamento diferente com ele. E falei assim, ó, agora você não é criança, mas não. Agora você tem que começar a entender algumas coisas. A gente até tava falando sobre a questão de controle emocional. Eu trato muito com ele isso, e tratando com ele, eu trato comigo também. Só que ele é o oposto de mim. Ele é hipersensível, sabe? Ele é muito sensível, ele é um cara que ele se emociona muito fácil, você dá um presente pra ele que ele queria, ele chora, sabe? Sim. Então assim, se eu pego ele e abraço ele, se eu falar umas 4, 5 vezes sequência, não, pai te ama demais e tal, não sei o que, você é meu filhão, ele enche o olho d'água, entendeu? Ele é esse tipo de cara. E eu não acho que ele tá errado, tá? Porque a humanidade, a gente ser humano é isso, é sentir. Só que eu falo isso com ele. Eu falo assim, olha, cara, o sentir não é errado. O chorar, não tem esse negócio de que homem não chora. Homem chora sim, porque nós somos seres humanos. A gente chora quando a gente tá triste, a gente chora quando a gente tá feliz. Sim. Isso é normal. Só que a vida da gente, de um modo geral, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente expressa sentimentos. Porque nem todo mundo que te abraça gosta de você. Exatamente. E a outra coisa que eu falo muito com ele sobre a questão de equilíbrio emocional é: não faça nada movido por emoção. Não faça nada quando você estiver feliz. Não faça nada quando você estiver com raiva. Não faça nada quando você estiver triste. Espera depois que essa coisa passar e você vai pensar no que você vai fazer. O córtex funcionar. É isso aí. Sabe por quê? Porque eu sempre fui assim. Eu sempre fui assim. Eu não faço nada. Igual eu falei, eu dei exemplos pra ele. Eu falei assim, ó. Você tá muito feliz ali brincando com o seu primo e tal, e seu primo gosta, não, eu gostei demais desse carrinho, você tá feliz, pode ficar pra você esse carrinho. Ah, que sei o que, todo mundo ficou feliz, todo mundo riu. Ele levou o carrinho embora amanhã, não, eu gostava tanto que carrinho, cara. Me dá o carrinho pro meu primo. Empolgação, né? Ou seja, você tá ali jogando bola, o cara te pegou, você vira e dá um soco no cara, pô, acabou, e aí? Opa, você agiu numa raiva, você machuca o cara, né? Eu falei, eu converso muito com ele sobre isso. Então a gente tem... Eu converso com ele, tipo, como que eu posso dizer? Tratando ele e a mim também. Sim. Pra mim, ser um pouco mais sensível, me permitir sentir mais coisas, porque eu sempre fui uma pessoa muito fria. Mas não é fria de ser frio e ruim, de ser um cara mau. Uma empatia mais racional do que... Eu sou hiper racional. Hiper. Eu sou hiper racional. Então, assim... E ele já é um cara totalmente sentimental. Então, tipo assim, eu tento pegar um pouquinho dele. E ele um pouquinho, sabe? A gente tenta fazer isso. E eu falo isso com ele, cara. Vida real tem cobrança. E você não entender isso gera as ansiedades crônicas, o estressor crônico, depressão. Você não enxergar isso, né? Que foi o início da nossa conversa. Você ignorar essas coisas achando que você não pode ser cobrado, você não pode ser pressionado. Pô, então você fica no berço, então, um bebê... Aí você vai se frustrar, não porque a realidade, ela frustrou você, porque o que você criou, idealizou aquilo ali... Não é o real. Não é o real. É isso aí. E aí você se frustra e isso torna uma... E eu vejo muita gente assim ultimamente, ó. De um modo geral, eu trabalho em empresa, né? Eu toco na noite, eu já vi muito. A galera não quer ser cobrado, né? A galera não quer ser cobrado do que está combinado dele ser cobrado. Sabe? As pessoas estão muito assim. Às vezes soa até ruim de eu falar assim. As pessoas estão muito dóizinha.
Assim, ai, fulano, não aqui, pô, não sei o que, você podia... Eu nunca consegui entender pessoas que hipersensíveis no trabalho. Eu trabalhei. Eu tento fazer isso hoje de tipo assim. A minha realidade, a minha história de vida, como a vida construiu a minha personalidade, não é como a sua vida construiu a sua. Não é como a vida dela construiu a dela. Ok. Então eu não posso usar a minha resistência como para você não resiste igual a mim, então sei que não. Sim. Não é isso. Né? Hoje eu tento pensar mais assim. De reuniões da empresa, o cara bater na mesa e xingar e pôr o dedo na cara do outro. Eu falo assim, você tá entendendo? Eu falo assim, que quando eu comecei a ver aquilo, eu falei assim, gente, que isso? O cara vai bater nesse cara, velho, dentro da empresa. E aí eu, beleza, e o cara brigou assim, e aí depois nós estamos aqui, troca ideia e vamos resolver e bola pra frente. Vamos tocar vida. Errei um negócio ali, o cara veio me encher o saco e tal, e bateu na mesa e gritou, não, beleza, tá tranquilo, não pode deixar que eu vou resolver isso aqui, não vai acontecer mais. Acabou de tocar a vida. Hoje em dia, o cara, você chama a atenção de um cara na empresa, o cara pede conta, cara. O cara pede conta, o cara tá ganhando um salário exorbitante, se o chefe dele falar um pouquinho mais alto com ele, ele pede conta, ele quer sair, quer ir embora. Não sei o quê, quer ir embora. O limiar de frustração das pessoas está muito baixo. Exatamente, as pessoas não querem se frustrar, acham um absurdo se frustrar. Porque isso é desenhado muito em rede social, né? O relacionamento perfeito, as fotos perfeitas, a vida perfeita. Aí você tá vivendo a realidade ali com a sua esposa, dentro da sua casa, você tá economizando para reformar a casa, comprar um carro, etc. Aí você olha no Instagram, vai estar lá, nossa, outra viagem desse casal, só romântico, mandou um buquê de flor de novo. Só que aquilo ali são momentos. Isso aí. Só que a realidade, às vezes, por trás daquilo ali... É caótica, né? É caótico. Só que às vezes eu quero mostrar... O que eu vou mostrar? É o bom. É lógico. É o bom, porque eu quero criar uma imagem, às vezes, né? Para as pessoas verem que eu tô bem. Eu uso uma máscara... Você vende aquilo ali, né? Eu vendo aquilo ali, eu uso uma máscara social e aí... A outra pessoa enxerga... A pessoa que tá do lado de cá vendo, ele fica iludido achando que a sua vida é toda daquele jeito ali. E aí, quer comparar, e aí pronto, e não é realidade. Cara, isso E aí eu me frustro de novo, e aí eu... Então, assim, realmente, hoje, rede social... As mídias sociais estão terríveis. As mídias sociais, você tem que ter, assim, um discernimento muito grande. O que é real, o que não é. Eu acho que o primeiro ponto é não se comparar. Não se comparar com ninguém. Vou tocar minha vida, vou fazer o que eu consegui fazer da melhor forma. Sim. Vou trabalhar para ter minhas coisas. Competição com você mesmo. Competição com você mesmo. Competição com você mesmo. Porque a pessoa... Eu acho que uma das coisas que mais causa estresse e ansiedade é isso também, essa questão de comparar. Ah, porque o Léo tá fazendo isso, o Léo trocou de carro, eu vou trocar de carro também. Ah, porque o Léo viajou para tal negócio, eu vou viajar também. E às vezes são realidades completamente diferentes. Não, e às vezes você não sabe a história da pessoa. Você nem sabe a história da pessoa. É isso aí. Não, hoje a pessoa tá um pouquinho melhor. 11 anos atrás, como é que ela tava? 12 anos atrás. E outra coisa, você não sabe o quanto essa pessoa abriu mão para poder trocar aquele carro que ele postou a foto ali agora. Para poder reformar a casa dele que ele postou ali, aquela reforma. Você só vê a reforma. Agora uma pergunta, nossa, essa pergunta, eu não podia encerrar o podcast sem fazer essa pergunta, cara, veio na minha cabeça aqui agora. Dos quadros de transtorno de ansiedade generalizada, a maioria é homem ou a maioria é mulher? A maioria é mulher. Isso é genial. Porque mulher procura mais também cuidado. O homem, geralmente, quando ele procura, ele já está numa fase avançada, ele tem mais resistência de aumento. Então você acha que é mais mulher por causa dessa negligência do homem ou porque é mais comum em mulheres? É mais comum a mulher se cuidar mais do que o homem. Mulher, ela se cuida mais. Não, existe uma parte hormonal, só que não é a parte principal, né, dos transtornos. Então você não acha que isso acomete mais mulheres do que homens, não? Você acha que é igual? Não, se a gente for olhar a prevalência hoje, é mais em mulher.
Só que é mais em mulher, porque mulher procura mais. Ah, ok. É porque também a gente só consegue mensurar os dados do pessoal que vai no seu consultório. Sim. Quem tá na rua andando pra lá e pra cá, a gente não consegue mensurar isso. Mulher procura mais. Médico, de forma geral, se você analisar, mulher cuida mais. Mulher é mais preocupada com essas coisas. Demais, demais. Sim. E isso eu acho interessante, porque isso é na fase toda na nossa vida. Cultura. Você, como médico, às vezes negligencia algumas coisas, sim, né? Tipo assim, tem um treininho, não poderia olhar, mas não vou agora, não. Sim. Tô sentindo uma dorzinha aqui, mas não vou, não. Vou tomar um. E a cultura, né, do homem, de. Essa questão de. Não precisar ser o provedor. Machão e tal. Chora, né? Chora, não sente dor. Não sente dor, aquilo ali. Então, assim. Então, o homem deixa pra. Não querer que as pessoas se preocupem com ele. Eu não quero que a minha mãe se preocupe comigo. Eu não quero que a minha esposa se preocupe comigo e tal. Aí tem uma parte cultural bem forte. Cara, isso aí é um negócio. E você acha que transtornos psíquicos, de um modo geral, então, no caso, como a gente mensura por quem tá procurando, a maioria vai ser mulheres? A maioria, sim, vai ser mulheres, né? Tem alguns específicos que é mais comum em homem, né? O que é mais comum em homem? Psicopatia, por exemplo, transtorno de personalidade antissocial, mais comum em homem. Por exemplo, borderline, disparado. O que é borderline? Borderline, nunca entendi isso aí, eu vejo. Vai ter que precisar de uma... É mesmo? É muita coisa. Não, então nós vamos fazer um outro. Já tá. É mesmo, cara? É muito... Muito. Confunde-se muito com um transtorno bipolar, né? Porque tem características, assim, semelhantes, de oscilação de humor. Com bipolaridade, com esses negócios. Só que o transtorno borderline, ele tem uma incapacidade maior de controle da raiva. São aquelas oscilações mais bruscas. Né, com pequenos gatilhos. Acaba caracterizando a pessoa como agressiva. Sim. Agressiva, impulsiva demais. E o bipolar, uma das características, né, claro, ele tem uma oscilação de humor mais em fase. Ele entra numa fase depressiva e fica mais tempo. Não é assim, aquela pessoa que muda... Hoje tá, amanhã tá... que explode do nada. Existem vários outros sintomas. Nós vamos fazer um podcast aí só desse negócio aí, de borderline. Eu achei... muita informação. Então, Léo, eu acho que, cara, uma das coisas que eu gosto de sempre fazer aqui no canal também é conscientizar as pessoas, né, cara? Hoje, saúde mental é um negócio que as pessoas, elas deixam pra última hora. É um caminho sem volta você cuidar da sua saúde mental hoje. Cara, eu vejo... É igual a gente tá falando, né? Como é um negócio muito intrínseco, né? Você não tá sentindo uma dor aqui, você não tá vendo o corte. Você acha que, não, eu tô meio triste só hoje mesmo, mas é esses dias que eu tô meio chateado. Eu nem sei por que eu tô chateado, mas é isso mesmo. Aí você deixa passar aquilo ali, amanhã você perdeu a noite de sono, depois você teve um ataque cardíaco, depois você chegou num lugar e se sentiu sufocado e tá querendo ir embora do nada que você não consegue entender, e você vai achando que aquilo ali é normal. Então, assim, eu acho que a informação, cara, é igual a gente tá falando, a informação correta, a informação bem passada, sem ser esses sensacionalismos de TikTok, de Instagram, like, né? Entendeu? Eu acho, cara, que isso aí é a chave mesmo da parada pra saúde mental de um modo geral, né? Tem alguma coisa, Léo, que você queria pontuar aqui, que a gente não abordou? Alguma coisa que você acha interessante dentro desse aspecto da ansiedade? Acho que a gente abordou bastante e a gente vai encaixando assunto no outro. Vai falando. Acaba que o roteiro, vai costurando. Quem faz somos nós aqui mesmo. Então, eu até olhei aqui o roteiro e tudo. E assim, eu não repeti perguntas porque ao desembolar do assunto a gente já foi respondendo muita coisa aqui que já estava mais ou menos previsto aqui, né? Sintomas comuns, a gente falou, sim, né? De sintomas comuns, o transtorno do pânico, os sintomas das crises do pânico, a diferença do transtorno de ansiedade generalizada para o transtorno do pânico, você explicou, né? O tratamento sem medicamento, sim, ou não. Então, tipo assim, cara, eu acho que todas as suas vindas no podcast, né? Hoje é a segunda e assim, o papo é muito bom, é muito enriquecedor para quem assiste. Esse podcast aqui, eu sei que a gente agora no canal a gente já tem um
um público também um pouco maior do que na época que você veio pela primeira vez e tal. E o pessoal gosta muito, sabe? O pessoal comenta, os cortes que a gente faz, o pessoal gosta. Então, assim, cara, eu acho que é um assunto massa, eu acho que o papo foi bacana pra caramba. E informação é sempre importante, cara. Informação na fonte correta. Então, tivesse que deixar algumas frases, algumas coisas, a gente fala assim, ó, ansiedade não é frescura, né? Não é falta não é covardia, não é fraqueza. Porque se fosse, era fácil. Ansiedade, do jeito que nós falamos aqui, de forma crônica, de forma, né, acumulativa, ela pode se tornar um grande problema que vai impactar em todas as áreas da vida. Vai impactar na qualidade do sono, nos relacionamentos, no trabalho. Então, a ansiedade, ela deve ser tratada quando ela chega nesse patamar de ser uma ansiedade patológica, né, de causar esses impactos. Então, por mais que nós não entendemos assim o que o outro está passando, porque é uma coisa às vezes intrínseca, né? Mas não minimizassem sempre ali aquela pessoa que teve uma crise de pânico. E às vezes algumas pessoas podem até fazer isso, né? Tipo assim, eu não vou relatar, não vou falar o que eu tô sentindo aqui. Às vezes as pessoas vão falar que é bobeira. Sim, que é frescura. Vai falar que é frescura. Que eu sou fraco pra caramba. Que etc. Mas fale, né? Fale, procure um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. E não deixa acumular demais, não. Pra procurar só quando estiver bem grave. Quando estiver grave, aí já começa a complicar mais, né, o tratamento. Ô, Léo, obrigado demais, cara. Assim, igual eu te falei, você já é de casa. Você não é... Me sinto em casa. Léo não é convidado. Tem alguma pergunta aí, Zé? Já sei tudo. Aqui. Você é de casa mesmo, cara. Eu considero você de casa mesmo, do canal, assim... Sempre que você tiver alguma ideia, se você quiser bater um papo, se quiser a gente vem fazer, eu também, né? E porque é um conteúdo muito massa, cara. Só levantando um negócio, que eu tava até comentando com ela esses dias, agora o Ministério do Trabalho, ele instituiu a nova NR, né? Que é a NR1, que é de saúde mental. Sim. E é um negócio que vai começar... as empresas já estão se adaptando. Eu acredito que até maio desse ano, todas as empresas já têm que ter feito os treinamentos de saúde mental, NR1, saúde mental. Tá impactando demais, né? Na produção, Exatamente. No nível de atestado, afastamento. E é interessante quando a empresa... eu não acho que a empresa está se preocupando com isso. A empresa é boazinha, vamos se preocupar com isso. Não é. É interessante dar essa atenção para isso. Sim. Ver como que tá o ambiente de trabalho, como que tá o nível de cobrança. Tá um nível de cobrança profissional ou tá um nível de cobrança abusivo? Né? Porque tem isso, claro. Então, assim, falando sobre isso, eu lembrei dessa parada que agora, a partir de maio, as empresas têm que já estar todas a equipe, todos os funcionários já treinados já nessa NR1, que é a NR de saúde mental. Sim. Saúde mental e ocupacional. Cara, isso aí é fantástico. Imagina só a empresa siderúrgica, que tem muito risco, né, de acidentes. O cara tá ali operando uma ponte rolante e o cara tá num quadro de depressão, assim, extremo, né? E ele mesmo não diagnosticou, ele não tá ali. Tá conduzindo um caminhão, um trator, um equipamento... uma coisa... que é perigoso. Ponte rolante. Isso aí. E aí, o supervisor não tem nem ferramentas para poder lidar ali, não tem um diálogo para poder entender, opa, peraí, esse cara tô achando, né, gente, o que vocês estão vendo, o comportamento. Então, assim, eu acho que isso é importantíssimo. Saúde mental, de um modo geral, né, Léo, você, principalmente, né, saúde mental, de um modo geral, é um troço, assim, que a gente tem que dar atenção, né, tem que dar atenção, e não tem idade, não tem... sexo, não tem nada disso. Ficar... Quando você não dá atenção, às vezes, na infância ou na adolescência, repercute lá na frente. Vai reverberar lá com 40, 50 anos. A pessoa com 30, 40, ela vai adquirir
algumas crenças limitantes, alguns pensamentos automáticos, grande parte foi construída lá atrás. Algumas coisas que não foram bem resolvidas. Nós que não foram amarradinho direitinho, pontas, né, que ficaram soltas e tal. Ou que preferiu deixar para depois, né? Só que aí... Tem gente que tem essa mania de deixar para depois. Ah, isso aí, depois eu penso nisso aí, depois eu resolvo isso aí. Cara, Léo, obrigado demais. Muito obrigado. Pessoal, só lembrando o seguinte, o QR Code tá na tela aqui pro pessoal que ainda não segue lá no Instagram, para você que tá vendo esse vídeo no YouTube. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal. Para nós é muito importante se inscrever no canal, pra gente ter esses inscritos, pro YouTube indicar mais esses vídeos para as outras pessoas. Você que tá vendo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Eu sempre deixo, né, o Instagram do convidado aí na descrição do vídeo. Você que segue a gente no Instagram, não segue o Léo, eu vou deixar, segue lá o Dr. Leonardo. Posta muito conteúdo bacana, esse ano vai continuar postando muita coisa massa, dica legal, de saúde mental. Deixa seu like, comenta o que você achou e principalmente se inscreve aí, porque para nós é bom demais aí se você se inscrever. Motiva a gente a fazer cada vez mais conteúdos interessantes, com pessoas interessantes aí, igual o Léo. Então, digo, até a próxima. Né? Beleza, gente? Um abraço para vocês aí e até a próxima aí. Um beijão.